1985. Já falei isso aqui, né? Sempre fui na Paz Church. Uma coisa que eu aprendi muito foi sobre família. Sempre que tinha conferência ou algum assunto sobre família, sempre eu amei. Sempre eu amei demais. Eu gostava, eu me sentava, eu anotava, eu aprendia os versículos que eram mencionados, e até hoje é assim. Por quê? Porque a família foi a primeira instituição que Deus criou, que Deus fez, foi a família. A família, ela é a base da sociedade. Ela antecede qualquer outra instituição. A família, né? Então, base, quer dizer, alicerce, é fundamental ou indispensável para a sociedade. Se não tivesse família na sociedade, como seria? Imagine numa família se não tivesse o pai e a mãe, se todo mundo mandasse, se fosse só irmão, não tivesse alguém governando, como seria? Então, Deus, o nosso Pai, ele é muito sábio, ele é a própria sabedoria. Então, ele criou, foi ele que criou, foi a primeira instituição criada por Deus, foi a família. Como eu falei, a Paz Church sempre ela ensina o valor da família. Eu nasci espiritualmente ouvindo sobre família, sobre os deveres, e é importante cada um de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Eu quero até insistir com muito amor e carinho, levem muito a sério, aprenda, coloque em prática. A palavra nunca essa palavra dá certinho para o irmão fulano de tal, dá certinho para meu esposo, essa palavra era para ele. Não, essa palavra é para nós, diga, é para nós. Então, eu nasci espiritualmente ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, através da nossa liderança. Ouvi muito sobre criação de filhos. Eu tenho, não vou dizer 100%, mas muitos versículos na minha cabeça e no meu coração, que eu levo muito a sério. Meus filhos estão crescidos, casados, estão bem, servindo ao Senhor, mas continuo porque eu preciso conduzir hoje os meus netos, ensinar, bater na tecla para meus filhos, ensinar os filhos deles e também os filhos espirituais. E eu cresci também, querido, vendo a liderança vivendo o que ensina. Isso é muito forte, porque é real. Sempre eu morei no mesmo condomínio. Eu via todo dia o pastor Paulo e Rebeca, sabe, eram nossos discipuladores. Eu convivi com eles. Aquilo que eles ensinam, gente, eu tenho 38 anos, mais de 38 anos convivendo. Eles vivem aquilo que ele ensina e eles são exemplares na área de família. É uma parte muito forte que a nossa igreja trabalha na parte de família. E não só viviam o que ensinavam, mas vivem ainda hoje. Então, queridos, nós vamos estar falando hoje sobre 2 ordens de prioridades. A primeira ordem de prioridade é Deus, diga Deus. Realmente, querida, Deus é a nossa fonte de existência. É muito importante a gente entender isso. Por isso que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Ele é a fonte. Muitas vezes a gente levanta rápido, não diz nem um bom dia para o Espírito Santo, não fala com ele, sai correndo. Deixa eu te dizer uma coisa. Veja Mateus 6,33, na revista Nahara, diz o seguinte, olha só, está aparecendo aí no telão, diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Veja só, buscai é um mandamento. E tem as promessas. Todo mandamento que Deus dá vem seguido de promessas. O mandamento é, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas
as coisas vos serão acrescentadas. Então, as outras coisas, queridos, Deus vai estar abençoando. Quando nós o buscamos em primeiro lugar, quando nós o adoramos, quando nós consagramos, do primeiro passo, Senhor, vou botar os meus pés agora, do primeiro passo ao último, eu consagro a Ti. Consagra tudo ao Senhor. Salmo 124, versículo 1, eu gosto muito, não vai aparecer aí, mas o salmista está dizendo, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Imagine, ele é o nosso general, protetor. O versículo 2 diz assim, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós já teríamos sido engolidos vivos pelos nossos inimigos. Isso é verdade, queridos. Nós estamos de pé, você está de pé, você está aqui por causa dele. Nós estamos vivos por causa dele. Por isso, ele é a nossa primeira prioridade. Romanos 11:36 vai aparecer aí, diz o seguinte, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória é eternamente. Olha só, porque dele, por meio dele. Tudo é por causa do Senhor que nós estamos vivos, porque nós temos as coisas, nós temos um teto, nós temos tudo que nós necessitamos, temos comida. Você já imaginou aquela água? Ninguém faz a água se não for o seu Deus. Você já imaginou esse oxigênio que você respira? Você já viu ele? Você não vê, mas você tem, você é beneficiado, é ele. Tudo é por causa dele, é por meio dele, é para ele. São todas as coisas, nós devemos sempre dando glória a ele. Tudo dependemos dele. João 15, versículo 6, na parte B, diz o seguinte, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo. Desculpa, eu estou lendo Atos, é 15, 6. Porque sem ele, sem mim, nada podeis fazer. Olha só, a última parte desse versículo, porque sem mim, você não pode fazer nada, gente. Por isso que Tiago diz assim, tudo que você for fazer, diga, se o Senhor permitir, eu farei isso e farei aquilo. Você tem as coisas por causa dele. Nós temos, tudo que nós temos, nós devemos a ele, porque ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. Agora vamos para Atos 17, 25, parte B. Diz, pois ele mesmo é quem todos dá a vida, a respiração e tudo mais. Veja só, pois ele mesmo é quem dá a todos. Todos, tudo que tem vida é ele que dá. Eu acho tão lindo lá em Salmo 50, quando ele diz, tudo foi eu que criei. Tudo foi eu que fiz, os animais selvagens. Tudo foi eu, tudo é meu. Ele diz isso. Ele diz no capítulo 40, versículo 15 de Isaías, ele falou assim, que as nações, para ele é como se fosse um pingo de água que cai de um balde. Ou seja, uma gota de água. As nações, gente, 195 países para Deus. Todas as nações é como se fosse um pingo de água que cai de um balde. Veja o tamanho de nosso Deus, que privilégio, gente. É esse Deus que a gente serve. Tudo depende dele. Os animais, os vegetais, né? Tudo, as pessoas, todo ser que respira depende dele. É ele que dá essa vida. Eu estava meditando meu tempo com Deus, não está aí, mas eu anotei aqui. Ezequiel 18:4, na NTLH, diz o seguinte, pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Olha só, tanto a vida do pai como a vida do filho são minhas. Por isso, queridos,
a gente ensina que a nossa prioridade principal é Deus. Adore sempre Ele, agradeça sempre Ele, porque tudo é por causa dEle. E a segunda prioridade, que a gente fala tanto, é a família. Vamos falar só de duas. A família, nós temos que cuidar da nossa família como um tesouro, como algo muito precioso. É isso, queridos. Às vezes a pessoa não tem um entendimento e às vezes por isso que não valoriza. E a igreja ensina sobre isso. Vamos ver 1 Timóteo 5,8. Diz o seguinte: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Viu como é importante a gente entender a palavra? Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, ele diz que você nega a fé. É forte isso. Por quê? Porque a gente vai mostrar os frutos. A árvore que nós somos é pelos frutos. Aquilo, não é eu dizendo eu sou legal. Não é dizendo eu sou uma boa mãe ou uma boa filha. Não é dizendo, é mostrando. É o fruto daquilo. Agora veja aqui esse mesmo versículo, na versão A Mensagem. Vai aparecer aí. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé e é pior do que recusar a crer. Bem mais profundo, né? Então, queridos, no contexto aqui, Paulo está falando do modo geral da família. O modo geral é avós, é mãe, é as viúvas. Você pode olhar o contexto que está falando também das viúvas da família. Vamos ver essa frase tão linda aqui. Olha, o pecado da omissão desmente a sua profissão da fé. Quando a gente é omisso numa responsabilidade nossa, a gente está desmentindo a nossa profissão de fé. Aquela confissão que você fez, você está dizendo que aquilo não é verdade. Porque sempre eu gosto de falar que a mensagem mais forte, a pregação mais forte que nós podemos pregar é dentro da nossa casa, é a mensagem silêncio. É aquela mensagem através dos nossos feitos, não do que falamos. Existem tantas pessoas falando tanto, mas não são pessoas que têm deixado bons rastros. Não têm deixado a luz brilhar. Como eu já falei também, o bom fruto é o que vai dizer que tipo de árvore nós somos. É o nosso fruto. Agora, nós vimos aqui nessa versão da mensagem, 1 Timóteo 5,8, na versão da mensagem, diz assim: que não cuide dos membros necessitados da família. Vamos ver quem são esses membros necessitados da família. Os pais idosos. Os pais idosos, gente. É importante a gente cuidar. Minha mãe tem 92 anos. Eu fui lá rapidinho ver ela, lúcida. Mas, olha, as pessoas não gostam muito de conversar com os idosos. Às vezes deixam os idosos, eles ficam isolados. Mas desde 2011... que quando eu vi que minha mãe estava bem já limitada, já tinha pessoas cuidando mais dela, acompanhando, trabalhando lá com eles, ela e o papai. Então, liguei, não tinha o WhatsApp, liguei para meus irmãos de um por um. Digo, agora é tempo de nós pagar pessoas para ficar acompanhando eles. Porque eles estão muito já velhinhos. E a gente paga 3 pessoas direto, é uma saindo e outra entrando, ela é lúcida, sabe? Ela não é acamada. Meu pai morreu em 2018, também não era acamado, morreu com mais de 90 anos. Então, mas a gente cuida. É uma responsabilidade que
que nós temos que assumir. Nós não podemos transferir essa responsabilidade. Provérbios 23, 22, na NTLH, olha só, diz assim: escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Olha só, e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Isso é importante. Gente, eu vejo tantos filhos dizendo cada coisa com os pais. Rebelde, diz coisa pesada. Você nem imagine como isso atrapalha a sua felicidade. Vamos ver aqui essa mesma versão na NA. Escute o seu pai que te gerou e não despreze a sua mãe quando vier a envelhecer. No capítulo 12 de Eclesiastes, o rei Salomão, um homem tão sábio, ele já na sua velhice, um homem que foi muito rico, ele deixou um conselho lá para os jovens. Qual o conselho? Ele falou: lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Aí ele fala da relação, antes com seus olhos escurecer, está falando da velhice. Que você não vai ver mais a luz do sol, da lua e das estrelas, ver tudo cinzento. É o quê? Catarata. Quando você tem medo de alturas, aqui já tem gente que tem medo de altura, não só mais nem numa cadeira, nem num tamborete, que ele diz lá no Ceará. Ele tem medo de altura. Você já tem medo? Então talvez esteja caminhando para isso. Outra coisa que ele falou, diz lá, antes que suas pernas tremam, fica fraca, cai fácil o idoso. É igual angu. Qualquer coisinha está caindo. Fica fraquinha as suas pernas, os seus braços tremem. Aí diz lá também, antes que seus molares caiam. E cai mesmo. Às vezes fica só um dentão. É verdade, filha. E nós estamos caminhando para isso, mas não vai ficar aqui. A idade, a velhice, tá? A velhice. Outra coisa que diz lá, quando ele já não ouve mais as músicas, tem que falar alto. Isso, Isso. Eu não soltei. Minha mãe está assim, gente. Tem um aparelho e a bichinha tem que dizer, meu Deus. Às vezes, por isso que as pessoas rejeitam de falar com os idosos. Porque é difícil. Mas a Bíblia manda. A Bíblia diz para a gente lembrar do Senhor que vai chegar esse tempo. E nós temos que entender. A Bíblia diz que eles têm medo da altura, que a vista fica embaçada, que eles ficam surdos, até o dia que ele volta ao pó. E é importante, no dia que ele voltar ao pó, o papai e a mamãe, nosso papai e nossa mamãe, você tem uma consciência limpa. Como é que está hoje? É importante a gente ouvir os idosos, os nossos pais. É uma velha moca. Diga isso não. Não plante coisa ruim. Ouça. Eles se apegam muito quando a gente para ouvir. Grita. Eu cuidei de um índio que ele morreu no meu poder. Não tinha parente, não tinha ninguém lá no norte. Eu gritava, Zé Pereira! E eu gritava para ele ouvir. E chegava a gente, eu me acostumei tanto que eu gritava com as pessoas. Aí o meu filho, o outro, se era pequeno ainda, dizia, mamãe, não é o Zé Pereira, não. Porque acostumei. Mas é importante. Olha, Provérbios 20, Provérbio 20, diz o seguinte, se alguém amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. Você sabe o conceito de amaldiçoar? Vamos ver. Dizer coisas ruins, xingar, reprovar,
maldizer, falar mal dele ou dela. Você passou 9 meses na barriga da sua mãe, nunca você voltou para pagar aluguel. Você já disse obrigada para ela, para o seu pai, elogiar. É tão importante, sabe? Eu amo estar perto da minha mãezinha, eu chamo ela de doçura. Sabe por quê? Porque eu digo, mamãe, sabe por que eu chamo ela de doçura? Todo mundo sabe que eu chamo ela de doçura, porque ela é doce. Meu pai, eu dava muita assistência também. Não só eu, mas meus irmãos. E principalmente a gente que entende a palavra. A honra, queridos, é importante. Efésios 6, não está aí, de 1 a 3, mostra que o filho que honra pai e mãe, ele é feliz e vai ter longa vida na terra. Esse honrar, você pode estar de cabelo branco. Você pode ter 4 cabelos, um aqui, outro aqui, que caiu todos. Mas você tem que honrar seu pai e sua mãe. Né, Cleófas? É importante, querido, honrar papai e mamãe. Esse é um ensinamento que a igreja se preocupa, tem cuidado de ensinar. Para quê? Para você ter dias felizes. Se você tinha algum problema com seu pai e sua mãe, resolve, nem é para carregar. Só o aluguel que você ficou ainda hoje não pagou, já era para muito bem ter entendido. Às vezes os pais falham porque os pais deles falharam. E eles não entendem isso aqui, ó. Então, nós, não é para levar nada em consideração. Nada, mas sempre, perdoar, amar, honrar os nossos pais, principalmente na velhice, tá? Outro membro necessitado da família, que falando nesse contexto de Timóteo, são as viúvas. As viúvas, lá a palavra de Deus mostra lá que é obrigação da família cuidar da viúva. Agora, se ela não tiver parente, aí a igreja. A igreja, por isso que a gente trabalha na ação social. A igreja é responsável para cuidar das viúvas. Mas, caso contrário, se tem família, é a família que tem que cuidar. Agora, vamos ver como agir no casamento. Agora, vamos mudar um pouco, né? Nós já falamos sobre os pais, né? Sobre as viúvas. Vamos agora para o casamento. É importante que veja os deveres de cada um. Vamos ver os maridos, né? O marido, aqui em Efésios 5:25, mostra a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Sabe o que é amar? É sacrifício, queridos. Cristo amou tanto. Tem até um vídeo de Jesus que mostra Jesus, às vezes, quando a criança está nascendo, quando tem até um carro do lixo, aqueles lixeiros. Não sei se vocês já viram esse vídeo, eu acho tão lindo. Que mostra Jesus com aquela expressão de amor, acompanhando cada pessoa, aquela pessoa triste, aquela pessoa que está depressiva, ele está lá. Então, esposo, marido, a Bíblia diz para você amar. Isso é importante, às vezes é tão carinhoso quando está conversando. Bota ela lá em cima. Aí, às vezes, quando casa, é pisando. É dizendo palavras duras, não é o caso daqui. Por isso a igreja ensina. E os jovens que estão aqui, que vão casar, já estão aprendendo, né, queridos? Então, a Bíblia diz para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Gente, nós somos tão amados. Eu me sinto tão amado. Sempre eu digo, eu sou o xodó do Papai do Céu. A Bíblia diz em Ezequiel 33:3 que ele nos ama com amor eterno. Olha só, você tem que amar sua esposa com amor eterno. Amor é sacrifício. Amor não é abraço e beijo, é carinho. Amor é você dar a sua vida, se for possível, por ela.
Colossenses 3,19. Vamos ver aqui. Ó. Diz assim, olha, não tratar com amargura ou grosseria. Vamos ver, marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Até tem o pastor Cláudio Duarte, que tem marido é igual o cavalo, né? Dá cada coice, né? Então, mas aqui não tem ninguém assim não. Aqui todo marido é carinhoso, todo marido é compreensivo, em nome de Jesus. Mas também, como nós falamos, Deus é um Deus de ordem. Ele deixa deveres para o homem, para as mulheres. Agora vamos ver das mulheres, né? Até parece que são... Todos vocês sabem, as esposas são excelentes. Diz assim, esposas, né? Que cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido como ao Senhor. Efésios 5:22, na NA. Olha, quando a mulher desobedece o marido, desrespeita, ela já desrespeitou o Senhor. Ela quebrou o princípio de Deus, da palavra de Deus. E quando a gente quebra princípio, os princípios nos quebram. Então, mulheres, é isso que a Bíblia diz. Assim como você quer tanto agradar a Deus, então é agradar seu marido, é obedecer seu marido, é respeitar o seu marido como ao Senhor. É do mesmo nível. O marido é amar a esposa como ele amou a igreja. A mulher é respeitar o marido como ao Senhor. Há um grupo de feministas aí que lutam pela liberdade. Mas olha, é Deus que fez assim. Se Deus fez assim, então a gente não pode se associar com essa comunidade que quer ir contra os princípios da palavra de Deus, causando confusão, porque nunca vai mudar. 1 Coríntios 11:3, que não está aí, a Bíblia diz lá, quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça da mulher, do homem, o homem é cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Veja só, Deus já fez assim, por isso não adianta a gente querer, mulher, se associar com essa comunidade que não cola. É lutar contra Deus, é remar contra vento. Porque Deus já deixou os deveres para cada um. E essas coisas a gente vê, tem mulheres que acham que é ser submissa, é se humilhar, ser humilhada pelo marido. Não é. É ordem de Deus para ter ordem no lar. Imagine se um corpo, você vai num caminho na bacia amazônica, aquelas árvores enormes, e você vai nesse caminho sozinho, de repente você vai olhando para baixo e levanta a cabeça. Quando você levanta, o que você vê? Um corpo com duas cabeças. Aquele corpo vindo para o teu rumo, o que você faria? Por que correr? Porque é um monstro, não é verdade? Não é anormal? Quando a mulher quer ser a cabeça dentro de casa, está sendo um monstro o casamento. A minha filha era muito forte. Minha filha, o Adson, eu digo, eu tenho que ensinar muito essa menina, né? Então, quando ela estava noiva, eu dava estudo para ela e para o Blebson. E eu me lembro uma vez que eu vi ela falando para as outras meninas, a mamãe me ensinou isso. E eu nem me lembrava mais, eu desenhei um corpo com duas cabeças para dar estudo para ela, porque ela era muito forte. Filha, você nunca pode ficar ordenando seu marido, porque você não pode ir contra Deus. E ela sabe disso. Então, porque isso é um monstro. Quando a mulher quer ser cabeça, escuta, você nunca vai ser cabeça do seu marido. E quando nunca vai ser, então é só lutar contra o vento. Amém, mulheres? Ixi, amém, mulheres? Amém, mas tudo que Deus faz é bem feito. Agora uma palavra para os dois. Vamos ver agora os dois. Queridos, veja só.
sejam sempre leais um para o outro. Hebreus 13:4. Acompanha comigo aí, ó. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Essa palavra é por 2. Fidelidade. Em qualquer lugar. Olha, eu sempre fui fiel ao meu ex-marido, até em pensamento, porque, primeiro, eu amo Deus. Ele vê os meus pensamentos. Então, mulheres e maridos, sejam fiéis. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo aqui em Hebreus 13:4, que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Você já imaginou sentado numa cadeira de julgamento, e cadeira de julgamento é para condenação? É sério, queridos. A Bíblia diz em Provérbios 16:31, 6:31 e 32, diz que o homem que adultera, quando fala de homem e mulher, está fora de si, ó, pirado. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. E ele diz lá que achará açoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Vou explicar o que é que esse versículo quer dizer. O opróbrio que nunca se apaga, por mais que a pessoa se arrependa, quando fala, a irmã fulana de tal, quem? Não estou lembrando, a Rosa, aquela menina que traiu o marido. Ela se arrependeu. Casamento construído, mas às vezes puxa o que fez. Judas, quando falava antes dos discípulos de Jesus, falava em Judas Iscariotes, depois que ele traiu, e Judas o que traiu Jesus. É o opróbrio. Então, queridos, sejam leais. Sua esposa não está vendo, mas Deus está vendo. Seu marido não está vendo, esposa, mas Deus está vendo. O mundo hoje, as mulheres é olho por olho e dente por dente, no mundo. Mas olha, isso é muito sério. É tão bom você ter boa consciência. É tão bom você dizer, como Jesus falou em João 14:30. Jesus falou, o príncipe do mundo está chegando, só que ele não tem nada em mim. Não tem, você também falar, Jesus está voltando. E sabe, minha vida está ok. Não tenho peso de consciência de nada. Está tudo bem com Deus e está tudo bem com os irmãos. Vamos ver a palavra para os pais. Pais, aqui baseado em Deuteronômio 6, versículos 6-7, diz assim, ensinarem os filhos no caminho do Senhor. Então, primeiramente, vamos ver Provérbios 22:6, depois o Deuteronômio. 22:6, na área, diz, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ficar velho, não se desviará. Papai e mamãe, leve a sério hoje. Leve a sério, ensine o seu filho. Ensinar, sabe o que é? É inculcar, é você falar. Ensina de novo, é como vai ensinar uma tarefa de casa, um dever da escola. Ensina até ele aprender. Não tenha preguiça, que muitos pais têm preguiça. Muitos pais, eles não assumem essa responsabilidade depois de estar chorando. Hoje tem muitos filhos perdidos dentro de um quarto, no mundo virtual. Gente, isso é tão sério. Leve a sério, ensine seu filho, não transmite responsabilidade, que é responsabilidade sua. Como diz aqui, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ele ficar velho, em outra linguagem, quando ele tiver cabelos brancos, eles não se desviarão, se a gente ensinar. Agora vamos para o Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6-7, na linguagem de hoje, diz o seguinte, guardem sempre no coração as leis que estou lhes dando hoje. Não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Olha só esses mandamentos. Primeiro, guardem sempre no coração essa palavra, no seu.
no seu coração. Guarde. Olha só, é isso que ele está falando, ó. Guarde sempre no coração as leis que eu estou lhes dando hoje. Hoje é 10 de março de 2024. Guarde essa palavra hoje. Aí, qual outro mandamento? Não deixe de ensiná-las a seus filhos. Repitam essas leis. Quer dizer, o segredo do aprendizado é a repetição. Repita, repita e repita. Aonde? Na sua casa, fora de casa, quando for se deitar, quando for levantar. Ensina seu filho. Na mesa, quando for agradecer o Papai do Céu, fala do feijão, meu filho. De que foi feito o feijão? Que material? O arroz. Tudo foi Deus, gente. As verduras, as frutas. Mostra para as crianças isso. Vai ensinando a palavra. Ensina sobre que ele é homem. Deus fez homem, ou seja, menina. Tu é menina. Papai do Céu te fez assim. Inculca isso. É a gente que tem que inculcar. Porque hoje o mundo está querendo inculcar diferente. E a gente tem que inculcar o que a Bíblia diz para nossos filhos. É importante, ensina que ninguém pode pegar na parte íntima dele. Chega o tempo, meus filhos eu banhava, quando chegou o tempo, já a partir de hoje a mamãe não vai mais lavar. É você. Eu só ia banhar eles quando estavam encardidos. De trás da orelha, no pescoço, debaixo do braço, que é bem encarde, né? Só joga água. Mas eu ensinei e pronto, naquele dia, ninguém mais, está só você. É importante isso, queridos, porque se a gente não se ensinar, o mundo vai ensinar errado para nossos filhos. E nós somos responsáveis, tá? Hoje, agradeço, eu gosto de lavar, eu gosto de inculcar, eu dou dinheiro para meus filhos, dava presente, o tanto de versículos, se fizer 30 versículos, mas dá o presente. Então, eu inculcava assim, para eles aprenderem. E hoje eu dou às crianças que eu tenho oportunidades, e eu gosto de dar para o meu netinho R$5 num versículo. Tá? Mas quando ele termina, ele já vem com a bolsinha dele lá, a carteira, para me botar o dinheiro. Você não sabe? É. Deixa eu te dizer, e ele estava lavando as mãos dele, e eu estava falando assim, essas mãos são poderosas, vão curar os cegos. E lavando, sabe? E os aleijados vão andar. Essas mãozinhas vai trabalhar muito, ganhar muito dinheiro para ajudar os necessitados. Quando eu cheguei e falei isso, ele olhou assim para cima e disse, e eu não vou ficar pobre, vovó? Eu disse, não. A Bíblia diz que quem dá para o pobre empresta para Deus e ele paga. E vovó. Então, gente, é importante a gente, em tudo, ensine ao seu filho. Agora, uma cultura, vamos ver a cultura familiar sadia. A primeira cultura é parar de culpar. Essa é uma cultura sadia. Não, foi tu. Só foi assim por causa de você. Isso é tão ruim, gente. Outra cultura familiar sadia, parar de acusar. A Bíblia diz, querido, em Apocalipse 12, versículo 10, parte B, que o acusador é o diabo. É ele que acusa. Então, não seja um acusador com sua esposa, com alguém que trabalha com você. Outra cultura sadia, parar de criticar. Tá gorda, gente, ofende tanto. Olha, quer ver mulher zangada que diga que ela tá gorda e velha. Não diga isso não, que isso é horrível para a mulher. Não é verdade? Não diga não. Dá um jeitinho. Amor, vamos para a academia. Amor, vamos comer umas frutinhas. Vamos mudar nossa dieta. Vamos nós aqui. Entende? Mas não diga para a mulher não, que isso é horrível. Você sabe, ela vai passar 7 dias sem falar contigo. Aí depois diz que é o diabo, né? Outra cultura familiar sadia, parar de reclamar. Querido, reclamar é um hábito que prejudica tanto o cérebro e o corpo, a saúde da pessoa.
A pessoa fica doidinho. Por isso que até o próprio Deus, ele se zangou e ele disse lá em Números 14, 27, assim como você falou, assim vai ser, você não vai entrar na terra prometida. Por causa do jeito que Israel falou, ele aconteceu. Deus se irou. Por causa de quê? Reclamação. Ele traz esgotamento, ele traz desmotivação, irritabilidade. É horrível o efeito de reclamar. É ruim, diminui até a inteligência da pessoa, adoece, a pessoa quer até morrer. E tem gente que tira até a vida. É tão ruim para o reclamador para aquele que ouve. Prejudica do mesmo jeito. Outra cultura familiar sadia é parar de comparar. Você viu o irmão? Ele faz tão bem. A irmã é tão legal. Né? Você, olha a irmã, olha para a irmã lá. E aí fica comparando a irmã, que ela é mais espiritual do que a sua. Sabe, a Bíblia diz que o marido é quem santifica a esposa é quem santifica o marido. 1 Coríntios 7 fala sobre isso. E também parar de competir, tá? Parar de competir. Romanos 12, 18 diz, se possível, quanto depender de vós, tenha paz com todos. E vamos ver uma frase que eu gosto muito, entre a paz e a razão, escolha a paz. É importante, tá confusão, bem, eu tenho razão, mas para ter paz, eu vou abrir mão da minha razão e vou ter a paz. Tem gente que fica, não, mas é assim, não, mas abra mão, é melhor. Gente, dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, não é verdade? Eu creio que todos ganharam presentes dos seus maridos, eu estou acreditando. Mas eu quero dar algumas dicas importantes, tá? Seja sendo compreendida, que sua esposa seja compreendida por você. Outra dica, corrigir com sabedoria e brandura. Corrija, a mulher gosta de... Eu sou mulher, eu gosto de que me corrija. Eu decido aceitar, mas corrija com sabedoria e brandura. Outra dica de presente, elogiar quando ela acertar. Não só mostra os negativos, mas quando ela acertar. Parabéns, amor, que legal. Olha, você é demais. Outra dica de presente, dizer sim ou não com amor. E quando dizer não, diga o porquê. Amor, não, por causa disso. Aí se ela for insistente, aí diga de novo não. Se ela for, não diga, eu já falei que é não. Eu falando com o marido, que ele gritou com a esposa, eu fui dizer, não condiz contigo. Mas, pastor, ele só para quando eu grito. Não faça isso, ela não é surda. Às vezes a pessoa aprendeu por causa que é o costume. E, por última dica, mostre a admiração. Mostre a admiração. Veja, querido, veja e mostre os pontos positivos dela. Fale sempre o que você puder. Mas mostre os negativos com maneira sábia, com intenção de ver ela mudada. E eu quero terminar agora com você, contando uma história com o tema de competição. Competição. Mas esse é um caso verídico que eu vivi, que eu participei. Nós temos lá no Pará um local chamado Shalom, que fica na beira do rio Tapajós, onde de 3 em 3 meses a gente tinha um treinamento para líderes, para os pastores e obreiros. E nós íamos lá, e aí o nosso pastor, na época, era o pastor Lucas e a pastora Cristina, eram os líderes principais desse acontecimento, desse treinamento. E o pastor Lucas e a pastora Cristina tinham uma competição. Qual competição? Ele tinha a competição, ele dizia, a Cristina é tão legal para mim, que eu vou ser mais legal com ela. Aí ela, Lucas, você é tão legal
para mim e eu vou ser mais legal com você. E assim era a competição deles. Gente, eu vivi isso. Vendo eles fazendo isso. Então, eu quero deixar essa competição para vocês, maridos e mulheres, esposas. Tenham essa boa competição de ser legal, de ser educado, de ser gentil. Né? Porque é isso que nossa liderança tem deixado, esses ensinamentos, a vida deles tem exposto. Você pode seguir os rastros dele que dá prazer. E eu quero dizer para você que vem lutas igual que vem para a gente. Mas eles decidem isso, a obedecer os deveres que Deus deixou, os deveres da família. E eu quero, nesse momento, dizer para você que todos nós estamos escrevendo uma história, não é verdade? E essa história que você está escrevendo, será se vai dar prazer para depois alguém ler sua história? Você vai gostar de ler a sua história que você está escrevendo hoje? Essa palavra não é para desmotivar, é uma palavra de ensinamento. É uma palavra que é para a gente colocar em prática, dizer, a partir de hoje eu quero um lar melhor. A partir de hoje meu lar vai mudar, depende de mim. Cada qual faz a sua parte e Deus vai abençoar cada vez mais. Essa palavra não é para te deixar triste, para baixo, não, é para dizer, não, tem solução, há esperança. E nós estamos vivendo, sabe, querido, mundialmente esses ensinamentos, a igreja tem ensinado e a gente vê mudança. Não é só na liderança de origem que veio para o Brasil. Está sendo geral, aonde você vai, os pastores que a gente se reúne, a gente vê a vida de Deus. E essa palavra é para nós também, é para você. Então, vamos escrever uma história. Todo dia nós estamos escrevendo um capítulo, estamos escrevendo um livro. Então, vamos deixar uma história que dê prazer para os nossos filhos, nossos netos, os filhos espirituais, leiam e serem edificados. Vamos ficar de pé. Vamos nesse momento, faça sua oração. Você pode agora falar para o Senhor como é que está a sua vida. Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando melhorar nisso. Abra a sua boca, querida. É importante a gente abrir a boca e falar. Aonde você tem falhado, a solução, a resposta, né, a palavra de Deus. Tem ensinamento, tem receita, que é importante a gente colocar em prática. Em nome de Jesus, Senhor, Tu conhece a vida de cada um de nós. A Sua palavra diz em Salmo 139 que o Senhor sabe até a palavra que nós vamos estar falando. O Senhor sabe quando sentamos, quando levantamos. O Senhor sabe tudo ao nosso respeito, porque o Senhor foi o autor das nossas vidas. Foi o Senhor que projetou cada um. Foi o Senhor que fez cada um no ventre das suas mães. E eu oro agora, Pai, que essa palavra venha nos edificar. Que nós possamos crescer mais e mais em Deus. E deixar uma história, Pai, que dê alegria, que dê prazer, que não traga vergonha para aqueles que vão estar lendo, mas que Seu nome seja glorificado e vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém.